imprensa local cravou que o Oscar não continua no Xangai e que em julho o jogador estaria vindo para o Flamengo. Sobre Oscar, porque a imprensa local lá na China cravou. O cara cravou. Ele afirmou que no mês de julho o Oscar vai fazer a sua última partida. Inclusive eu estava vendo aqui o calendário do time do Oscar, seria no dia 12 de julho, a última partida do jogador com a camisa do Xangai contra Ruoan. Eu acho que é assim, Guoan, que é GU, né? Pô, falar o nome do time é difícil. Eu já demorei pra caramba pra aprender a falar Xangai. Aí aprendi a falar o Xangai, agora é Ruoan. O nome do time que o time do Oscar, que é o Xangai, vai jogar contra. Seria o último jogo do Oscar com a camisa do Xangai no dia 12 de julho e nesse jogo seria a sua despedida lá do Xangai. Vale lembrar que o contrato do Oscar termina em novembro. E que em novembro, a partir de agora, de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do staff do Oscar era a seguinte: Oscar, a gente assina um pré-contrato e leva esse pré-contrato para o Xangai e fala para o Xangai, ó, a gente assinou um pré-contrato e a gente não quer permanecer, a gente quer sair. Sabe que a situação com os caras lá é meio ferro e fogo, né? Os caras não são muito... Eles não são bons de negócio, assim, não são os caras maneiro para negociar. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação, se eles vão aceitar realmente que o Oscar saia antes, mas a imprensa local lá cravou, mas cravou mesmo, assim, que, ó, Oscar não vai ficar aqui, chegar em julho ele vai se transferir, ele não falou que ia se transferir para o Brasil, falou que ele iria se transferir para o Flamengo. A informação é essa, que ele estaria vindo para o Flamengo. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Vale lembrar que já há 2 anos o Flamengo está no namoro aí antigo, né, com o Oscar. Esses dias eu até falei aqui no canal, não, porque o Oscar tem 30 anos. Não, o Oscar tinha 30 anos há 2 anos atrás. Agora o Oscar já tem 32 anos. Mas é um jogador que eu acho que ainda tem uma lenha para queimar no futebol brasileiro. Talvez aí uns 3 aninhos aí ele consegue jogar, uns 2 assim em alto nível. Acredito que é um jogador que chega, se chegar, vai ajudar muito no meio-campo, principalmente nessa falta que o Arrascaeta faz quando está convocado, quando está servindo a seleção, ou às vezes quando o Arrascaeta se lesiona. O Oscar chegando, o Oscar vai fazer essa sombra no Arrascaeta e vai ajudar bastante ali na composição do meio-campo do Flamengo. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, pode ter certeza absoluta que tá no radar do Corinthians o Gabigol. Ninguém vai falar que é verdade isso e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas que o Corinthians tá no radar do Gabigol, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que você acha disso, Veloso? Pode botar os gols do Gabigol. O Corinthians, nessa situação do elenco, nessa situação do Pedro Raul que não deu certo e não vai ficar. Não deu certo. Não deu certo. A verdade é essa, Mateuzinho, não deu certo. Entendeu? Com as contratações que foram feitas, aí o Gabigol é a bola da vez, sim. Ah, mas aí não sei o quê. Ah, mas meu irmão, se o Flamengo quisesse, já tinha renovado. Não vai renovar. Já. E não vai renovar. No jogo contra o Amazonas, que foi Flamengo, foi. nem colocar o menino. Você tá, ó, meu irmão, ele colocou o camisa pro Palmeiras, ele não vai. Não vai. Entendeu? O Cruzeiro pode ser que sim. Pode ser que sim, aquilo que o Marcelo Moreno disse pra nós aqui nos donos da bola. Mas o Corinthians, a hora que falar assim, ó, o Gabigol tá livre, o Corinthians vai pra dentro do Gabigol. Eu não tenho dúvida disso, Veloso. Boa tarde a todos. Olhando a perspectiva, a gente imagina nessa possibilidade, porque se você liberou o Cássio, que tinha um salário alto, agora o Paulinho está em final de contrato, outro jogador que vai sair. Você abre espaço na folha salarial para você contratar um jogador do peso do Gabigol, que seria interessante. O Gabigol chegar no Corinthians, joga e é capitão e fica à vontade. Só que ele precisa retomar a carreira, né? Eu acho que toda essa confusão em torno do Gabigol atrapalhou. Aliás, ele vai ser julgado na semana que vem, né? Dia 7. Com relação àquele problema lá da fraude. Eu acho que tudo tá esperando, tudo tá
tudo pra isso. Tá esperando essa parada toda, né? Esse julgamento até pra ele definir o que ele quer da vida. O futuro do Gabigol. É isso mesmo. O Cruzeiro tem interesse, é verdade. O Corinthians, eu acredito também que depois de mais eu sou puxa-saco de mascarado mesmo, viu? Eu adoro o Gabigol. Adoro mesmo. Depois de mais essa polêmica, ficou claro, né, que o Gabigol tem essa afinidade com o Corinthians. Ele já Copa do Mundo com a camisa do Corinthians. Agora na Libertadores, imagina a hora que ele vestiu o manto, meu irmão. Meu Deus do céu. Ele entrar em Itaquera com a camisa do Corinthians. Meu irmão, ele vai ser o maior ídolo da história do Corinthians, rapaz. Eu tenho dúvida disso. Tem fundamento, sim, né? Tem fundamento, porque você começa a abrir espaço na folha de pagamento, como eu disse. Você tem um jogador que se identifica com o clube, que já mostrou isso várias vezes, e um jogador que está em final de contrato, ou seja, vai abrir essa possibilidade de negociação. O Cruzeiro só que é um candidato forte também para atravessar esse negócio do Corinthians. Muito forte mesmo. E com o Cuca também pediu, o Atlético Paranaense também estava pedindo a contratação aí do Gabigol. Nesse domingo tem Clássico dos Milhões. Na volta do Campeonato Brasileiro ficou parado aí 2 rodadas por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. A gente vai ver a preparação agora das 2 equipes e na volta tem o provável 11 contra 11. Quem será que vai ganhar no nosso telão mágico aqui do SBT? Sempre dá polêmica. Eita! Sempre. Daqui a pouco tá lá. Forte. SBT Sport Rio no TT. Um absurdo. Põe na tela aqui, ó. Vamos comparar agora as equipes e fazer o nosso tradicional aqui no SBT Esportivo. 11 contra 11. E agora estamos chique, hein? Vamos com foto. Léo Jardim ou Rossi? Começa você, Lucas Pedrosa. Léo Jardim. Essa talvez seja a disputa que eu mais tenho certeza dessa história toda aí. Você, Benê? Léo Jardim. Como, né? Léo Jardim tem se destacado há muito tempo com a camisa do Vasco. Inclusive, recentemente passou pela seleção brasileira. E eu ainda tenho um pé atrás com o Rossi. Sério? Eu não consigo ter total segurança no goleiro Rossi. Muito bem, então 1 ponto para Vasco da Gama com Léo Jardim. Agora o jogo começa, Lucas Pedrosa. Será ou não? Vamos ver. Agora talvez não. Põe na tela aí o próximo confronto. Vamos na zaga, né? O João Vitor, que agora, oficialmente pelo Álvaro Pacheco, né, Pedrosa? Sim. Vai jogar de zagueiro. Às vezes a gente via ele ali pela lateral direita, né? Cara, parabéns pra produção, hein? Isso é... Sensacional. Esse aqui não é o João Vitor. Não é o João Vitor. Não é o Laranjeira, É. esse aí. O João Vitor é outra. Esse não é o João Vitor. Mas, e aliás, eu acho que o João nunca teve esse cabelo, né? Não, ele já até pintou, mas assim, ele não tem essa skin. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa foto e vamos para a lateral e você bota o nosso querido Cris, alguém, como é que chama? Bota só o rosto do João Vitor ali. Bota uma coisa no rosto dele. Vamos começar então pela lateral direita. O homem tá voltando para o lado direito, agradou aí o Álvaro Pacheco, Puma, Rodrigues ou Varela? Começa com você, Lucas Pedrosa? Varela, sem dúvida alguma, apesar de serem até companheiros nessa disputa pela seleção uruguaia, né? Eu acho que o Pumita não vem de uma regularidade muito grande, o Varela vem jogando, vem atuando, fez um bom carioca, fico com o Varela. Benê. Você mesmo já me ajudou na resposta. O Pumita tá voltando agora para a lateral direita. Já o Varela, ele tá consolidado na lateral direita e não porque o concorrente dele tá muito abaixo. É porque o Varela também vem fazendo boas partidas. Acho que ele precisa evoluir a parte ofensiva dele, a ida dele ao ataque, até mesmo o cruzamento, mas está dando conta do recado e tem feito boas exibições com a camisa do Flamengo. Esse também é um bom confronto, hein? Bom, Olha, não, tá ele é um dos sorrindo. melhores. Piton ou Vinha, pra você, Pedrosa? Eu coloco esse confronto aí na mesma prateleira aí de Paê e Arrascaeta, na dificuldade de você escolher, porque eu gosto muito do Vinha, eu acho o Vinha um baita de um lateral também, quando entra, como fez na última partida, fez uma bela apresentação, enfim. Mas eu vou ficar com o Lucas Piton. Eu acho que o Lucas Piton é o jogador mais importante do Vasco aí nessa temporada, junto com o Léo Jardim, como foi na temporada passada também, e um dos grandes laterais esquerdos do Brasil, o Lucas Piton, eu escolho ele. Eu vou escolher o Piton também pela regularidade dele com a camisa do Vasco. Graças a Deus, tô adorando. Vem fazendo boas exibições há muito tempo. Acho que o Vinha vem crescendo de produção. Eu repito o que eu já falei. É porque agora vai vir a Copa América, né? E ele vai ficar à disposição da seleção uruguaia. Mas é um jogador que, na minha concepção, vai se tornar titular com o técnico Tite em breve. Inclusive, as últimas exibições, o último jogo dele, ele deu um passe sensacional ali pro gol do Flamengo. Menção honrosa ao Vinha, mas vou escolher o Lucas Piton nessa escolha aí. Vamos sem arte mesmo, dupla de zaga.
Começa com o João e o Fabrício Bruno, é Sim. isso? É, o Fabrício Bruno, sem dúvida alguma. Não Você, preciso nem me Sem justificar sombra de muito. dúvidas. Apesar de eu achá-lo louco por ter recusado uma proposta do West Ham, mas dentro de campo ele tem feito boas partidas e é jogador de seleção brasileira, um dos principais jogadores do Flamengo há muito tempo já, Fabrício Bruno. Davi Luiz ou Léo? Ai, cara, essa é difícil também, porque não são dois jogadores que estão muito em alta assim, mas eu vou ficar com a regularidade do Léo. O Léo é titular absoluto do Vasco, é um jogador que fez um bom carioca também, às vezes acaba falhando em alguma vulnerabilidade, mas eu vou ficar com o Léo em relação ao Davi Luiz. Você Nessa vem eu vou ficar com o Davi Luiz. Vou dar moral ao Davi Luiz. Assim, eu entendo o que o Pedrosa falou, o Léo de fato vem fazendo boas partidas, mas o Davi Luiz, assim, pelo que ele fez no último jogo, inclusive vou dar essa moral, vou escolher o Davi Luiz. Não acho que o Léo tenha feito boas partidas para me dar certeza de escolher o Léo. Nessa briga, digamos assim, eu vou escolher o Davi Luiz. Boa sorte. Se fosse o Léo Pereira, se fosse o Léo Ortiz, eu escolheria os dois, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz. Mas com o Davi Luiz, que mesmo tendo feito uma boa partida, não vem jogando no Flamengo, eu prefiro ficar com quem tá Inclusive, eu jogando. posso fazer um elogio ao Davi Luiz aqui, porque ele deu uma entrevista essa semana Muito na Flá boa, TV. excelente. Uma entrevista sensacional que foge, sai da caixinha. Ele falando sobre a sociedade, não só sobre o Davi Luiz. futebol, sobre críticas. Então, parabéns ao Davi Luiz e parabéns também à Flá TV pela produção do conteúdo. Muito boa. Bom, o meu voto eu vou pensar hoje em importância para o clube, né? Se a gente for pensar no momento, quem é mais importante para o torcedor do Vasco? É o Léo ou para o torcedor do Flamengo? É o Davi Luiz, um desespero numa possível venda, a importância tecnicamente, talvez se o Fabrício Bruno fosse vendido, o Davi talvez seria mais frequentemente sendo utilizado. Mas o que a gente vê do Davi Luiz é muito pouco no Flamengo, né? Sim. Eu não tô falando de carreira, eu tô falando de momento. E no momento, o meu voto vai para o Léo. Vamos lá, vamos tentar otimizar esse tempo aí? Só uma pergunta, Fala. deve ser o Alan mesmo? O Pulgar não volta? Deve ser o Alan. Eu chutar zero informação, mas entendendo de Tite, até porque a forma como ele falou do Alan na última entrevista coletiva, acho que ele deve manter o Alan. Ele que fez a entrevista com o Tite, Ao né? lado do Alan. Perfeito. Eu já vejo o Alan sendo trabalhado pelo Tite já para a Copa América. Faz sentido. Se a gente for parar, né, porque o Pulgar vai ficar ausente, né? Agora vocês vão viralizar sem justificar, o que piora um pouco. Esforza ou Alan? Esforza. Se Você? fosse o Pulgar, era Pulgar disparado, mas hoje é o Esforza. Eu vou escolher o Alan. Eu vou escolher o Esforza. Eu vou escolher o que ele já chegando no Vasco e já se transformou num Tem jogado grande muito. importante, num pilar importante. Eu voto no Esforza. Galdames ou Gerson? Gerson. Gerson. Muito bem. Vamos virar. A gente não mostrou a outra lateral, hein? Mostramos? Mostramos, Fizemos foi. duas. Mostramos as duas. Adson ou o De La Cruz? Eu sei. Disparadamente De La Cruz, Tá né? bom. Não tem nem Não tem como. resenha. Beleza. Tem nem como. Agora, vamos pular. Vai pra frente. Vamos deixar por último. Vamos lá, vamos por ataque. Até porque não pode justificar, né? Não pode. Vamos lá. É o Pedro no Verrete e o David no... O Davi no... David ou Davi? David. No Cebolinha. Vamos no David e no Cebolinha primeiro. Cebolinha. Cebolinha. Beleza. Verrete ou Pedro? Pedro. Verrete, eu te amo. Eu espero que você faça 3 gols no domingo. Mas o momento é do Pedro. Vamos voltar agora para aquela página. Esse é o grande confronto aí, nesse 11 contra 11, porque são dois grandes jogadores. Payet e Arrascaeta, eu já sei que vai sobrar para mim, viralizar, não é mesmo? Eu imagino que vai dar um empate aí. Vamos lá, Venê, vou começar contigo, Venê. Arrasca. Boi da cara preta, Dimitri Payet é melhor que o Arrascaeta. Vamos lá, quanto é que tá o confronto? Me atualiza aí, porque ficou bem equilibradinho, né? O Ficou, Esforza, ficou. É. Léo Jardim, o Léo, Piton. o Piton. Já tem aí de coisa 4 do Vasco da Gama, né? O Piton ficou ali, na zaga foi o Léo, o Esforza como meio de campo, o que o Vasco venceu. 6-4. Não vai empatar, também não tem como, né? Mas vamos lá. Eu vou ter que escolher entre o Payet e o Arrascaeta. Olha, gente, que problemão. E Lembrando que é momento. Isso aí, e eu ia falar isso agora. A gente não vai olhar a carreira. Até porque se a gente fosse olhar a carreira. Eu posso ia ser continuar sincero, sendo um nessa eu não confronto levei em pesado. consideração o momento.
Não? Eu quebrei A o meu gente sabe protocolo. O seu clubismo. Tudo bem, Não é, faz nem, parte. não é nem clubismo, assim, é porque eu sou... Embora eu tenha criticado muito o Arrascaeta, mas é porque eu acho o Arrascaeta um absurdo. Esse pai, ele é casado, eu não sei. Eu ele acho é que casado, ele tem casou até no uma ano passado. doceria com a esposa. Muito bem. Mas eu vou votar no Payet. Meu voto vai pro Payet. Eu adoro o futebol do Arrascaeta também. Vocês sabem disso, eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta. Mas eu também sou muito fã do futebol do Payet. E eu acho que ultimamente o Payet, ele tem jogado menos que o Arrasca, se a gente for olhar na temporada, né? Mas se a gente olhar nos últimos, num recorte recente, até porque o Payet passou por uma lesão, eu voto no Payet. Não, os minutos em campo, o Payet tem aproveitado melhor que o Arrascaeta. Exato. O Arrasca tem mais minutos na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas quando tá em campo, nos últimos jogos, eu acho que o Payet tem performado mais que o Arrascaeta, mesmo não performando o que a gente sabe que ele vai poder performar e o que ele performou lá no início da temporada antes de se machucar. Inclusive, a gente está vendo o momento do Arrascaeta com torcedores pedindo o Arrascaeta na reserva. Pela E o primeira Lohan vez, né? titular, entendeu? Muito bem. É então, raro. esse foi o nosso 11 contra 11. 6 pro Flamengo, 5 pro Vasco. Isso aí. Bem equilibradinho, hein? É aquilo, eu acredito que se o Flamengo tivesse completo, como está o Vasco, por exemplo, tirando um ou outro jogador que já está lesionado há muito tempo, o Jair e o Paulinho, o Flamengo teria 8, 9, entendeu? Que era o caso do Pulgar e talvez ali, se você for parar para pensar, na zaga o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, eles ganhariam. Eu acho que 2 o Vasco ganha com certeza, sim. Que é no gol e na lateral. lateral esquerda. Na lateral esquerda. Porque embora o Ayrton Lucas seja titular, mas eu escolheria o Piton também. Ô, Venete, você tem novidade sobre o julgamento do Gabigol? Tenho novidade sim, o planejamento, a logística para o Gabigol, porque o Gabigol vai comparecer a esse julgamento, a essa audiência lá na Suíça. Ele vai viajar no dia 5 de julho, tá? Ele embarca no dia 5, a audiência é no dia 7 e ele retorna no dia 8. Nessa audiência, o advogado da defesa dele, porque o Flamengo contratou um escritório especializado em doping para poder defender o atacante. Melhor Flamengo contratou, não foi nem o jogador que contratou, o Flamengo contratou. Está tendo um custo. E nessa audiência, o que a defesa vai fazer? Vai levar testemunha. E a grande testemunha vai ser o chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri. Ele também vai comparecer à Suíça nessa viagem aí para poder tentar ajudar o Gabigol para que ele não fique suspenso. Ele vai pra... Mas a primeira fase da Sul-Americana é um negócio de... mas assim, o Botafogo, ok, passou em segundo, mas é bom lembrar, o Botafogo veio do pote 4 no sorteio. O Botafogo tinha um grupo mais complicado e começou mal. Então nem acho que dá pra botar o carimbo de decepção lá, o fato de ter ficado em segundo. Até porque o Botafogo tá retomando participar de Libertadores, tem tudo isso também, gente. Assim, é impressionante, né? Porque ninguém jogou bem e todo mundo... Passou com... E agora tem 2 meses, né? A gente está falando aqui do sorteio. é Na outra vida, segunda-feira, gente. 1h, 10 para 1h, pode ligar aqui na ESPN que a gente já vai estar transmitindo para você o sorteio Às 11 a gente já tá da no YouTube Libertadores em todos os lugares. Estaremos a postos. Agora tem o seguinte, esse tempo para o Flamengo, ele é um tempo positivo no sentido de melhorar o que precisa ou ele é um tempo perigoso porque só vai ter uma competição que é o Campeonato Brasileiro com... adversários que talvez não se postem da mesma maneira como vai acontecer no mata-mata, salvo o jogo desse domingo, né? Porque esse domingo é jogo grande, é Vasco e Flamengo. É campeonato à parte. E aí... E o mata-mata a gente não sabe... Assim, Pode ser campeonato brasileiro puro, né? O Flamengo tem boa chance de ter um mata-mata de Libertadores, que é Palmeiras, Atlético, São Paulo... Não, mas eu digo dos níveis de enfrentamento de quem vai pegar nesse caminho, entendeu? Até a Libertadores, eu acho assim, os níveis nessas de rodadas. enfrentamento melhor do que os da Libertadores, inclusive. O Campeonato Brasileiro, pra mim, é muito mais difícil que a Então, o Libertadores. Flamengo tá no pote 2, hein? Tudo bem, mas mesmo assim. Ele pode pegar, inclusive, um brasileiro. Acho que Como usar esse tempo, então? Então, assim, eu vejo o Flamengo. O Flamengo hoje, pra mim, ele é um time organizado. É um time que tem uma ideia de... Eu não acho que é um time que é um bando dentro de campo. Eu vejo muita gente falando organizado. Isso, não é o caso. Mas eu acho que é um time que executa mal as suas ideias ainda. Principalmente em questões ofensivas. Acho que defensivamente o Flamengo tem feito jogos mais equilibrados. O jogo contra o Milionários teve um susto ou outro ali, teve. Desses 3 jogos que a gente fala de melhora do Flamengo, o que o Flamengo ganhou por menos, para mim, foi o melhor jogo do Flamengo. Foi contra o Corinthians. Sim. Foi um jogo onde você produziu e aí a gente fala de jogar bem de novo. O que é jogar bem para o Flamengo com o elenco que ele tem, com a cultura de clube que o Flamengo tem? É se impor e sofrer muito pouco. E foi isso que aconteceu. Contra o Bolívar eu achei que sofreu.
em alguns momentos. Aí foi 4-0, mas teve um momento que a defesa correndo para trás, aquela loucura toda. Contra o Milionários, um pouco menos. Mas eu acho que é um time que está encaixado melhor essa questão de não deixar os adversários fazerem um contra-ataque. Para mim faz sentido as escolhas dos atletas para cada função. Acho que o Gerson pela direita, flutuando por dentro, acho que ele tem dado um caldo legal ali. Eu só acho que ofensivamente o time ainda não tá conseguindo fluir. E eu acho que isso tem a ver também com o momento técnico de alguns jogadores. Olha que loucura. Momento técnico ou o pedido que faz o técnico? Não, porque eu conhecendo... O Tite não é um cara que fala, você vai ficar preso aqui. Ele fala muito, e é muito da escola brasileira. Ó, daqui pra frente é vocês. Aqui, vocês também não tem aquelas invenções... Não tem. Do Paulo Souza, mas eu vou dar um exemplo muito claro. Não, isso aí a gente tá botando a régua muito baixa, né? Não, mas eu digo assim, o que o Tite pede pro Arrascaeta... O Arrascaeta tá jogando fora da posição. Por exemplo, ele cansa de pedir ao Gerson que abra mais pra direita, assim, coisa que a gente ouve. Sim, quando a gente está vendo o jogo. Mas tem um sentido nisso. Você abriu... E o Gerson talvez seja o único caso, porque o Cebolinha aberto na esquerda, o Arrascaeta jogando centralizado, o Pedro como centroavante. Sim. Não dá para dizer que ele tá... Cara, tá pedindo para os jogadores coisas muito diversas. Sim, eu acho que vai estar faltando um pouquinho dos caras assumirem também os compromissos com o jogo. Também. Claro, o Arrascaeta não é só isso aí. Não, eu ia falar exatamente isso. Para mim, o Arrascaeta tecnicamente está mal. Para mim, o Arrascaeta está errando mais do que ele costuma errar. Em questão de entrega, que era um negócio que eu pegava um pouco no pé de não pressionar e tal, teve muito treinador que passou que ele dava umas enganadas. Nesse sentido, não. Ele tá competindo, inclusive um dos gols, ele dá carrinho lá, o terceiro gol ele dá carrinho e tal, faz os caras quebrar a bola. Mas o Arrascaeta é um jogador que quando ele começar a acertar mais do que errar, aí o Flamengo faz isso, porque é um cara diferente. Então, acho que tecnicamente também tem muita gente abaixo. O Alan acho que tem crescido no meio de campo. Sim. O De La Cruz, acho que não tem pra falar da temporada dele, mas o Gerson é um cara que tá crescendo, que também não estava bem. O próprio Cebolinha precisa retomar. E o Pedro, eu acho que o Pedro é aquilo lá, você joga pra ele e pá. Não, o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Porque você sabe que a bola escolhe. John Kennedy, a bola vai... não, tem um... Pedro, o zagueiro vai tirar a bola, sobe no pé de quem? Do Pedro, ele vai sorrindo e faz o gol. Aí o Pedro é um centroavante. Se sou o treinador da seleção brasileira, eu não abro mão de um centroavante desse. Eu não abro mão. Ele está sempre pronto para fazer o gol. Eu não abro mão do centroavante desse. O torcedor do Flamengo quer te matar. Hã? Não, se eu sou o técnico da seleção brasileira, o Pedro joga na seleção brasileira. Bom, já falei isso. Já basta os uruguaios irem embora. Já tem... Olha lá o sorrisão dele, olha lá. Você viu ali, ó? Ele pensou assim, qual é, meu compadre? Me dei bem. Olha o sorrisão dele. O sorriso dele é espetacular quando a bola chega. Falar, esse gol deram pra ele, mas esse é sacanagem. Não, Pedro o movimento do desmarque dele, de ele dominar como já bater com a outra... E a bola do Matias Vinha, hein? Também, no Sim. tempo Matias certo. Vinha aqui na diagonal por dentro, dá um tapa. E a análise desse gol no Instagram? Vamos lá olhar, gente. Domingo tem Pedro e Verratti. Me dá os números dos dois aí, só pra gente fazer uma comparação e começar a falar um pouquinho de Vasco e Flamengo, que vai ser jogo no Maracanã, 4 horas da tarde. Tá aí, ó, a gente vai ver os jogos de cada um. O Pedro tem mais jogos, minutos por jogo. O Pedro tem um pouco menos até do que o Verratti, né? Até por uma questão de elenco ali, necessidade do Vasco, a gente sabe que é outra. O Pedro é o artilheiro do Brasil no ano, né? Com 20 gols marcados até aqui. A média é altíssima, mas a média do Verratti também é alta, Jean. Claro que assim, isso é só um comparativo entre os dois atacantes de lado a lado. Não vou fazer aqui nenhuma análise de característica ou, enfim, do que cada um oferece ao futebol brasileiro. Só pra gente entrar nesse jogo, assim, e pensar no Vasco agora com um novo treinador, com possibilidade também de repente, achar um gol no Maracanã. O Maracanã dividido, bom lembrar, a torcida mista existe nesse jogo. E nesse jogo é o jogo que ela chega mais próximo, né, de ser efetivamente dividido. Que legal, né? Que bom que a gente ainda consegue ver espetáculos assim no futebol brasileiro. E assim, que bom ter um jogo desse tamanho também, né? Porque é isso que eu vinha falando dos confrontos, que a gente está, né, falando todo dia, é sempre jogo... Esse é um jogo grande. É um jogo de forças completamente distintas hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não dá pra gente comparar o Vasco atual com a situação do Flamengo. O Flamengo não tá jogando o que pode jogar. É verdade. Ainda assim, a gente vai ver a escalação do Flamengo na hora que o jogo for começar. E aí, pra mim, também os números que a gente viu ali, e essa discrepância entre os números, que os números do Verratti, como você disse, Dani, são bons também.
E acho Ainda que mais no contexto que ele tá. Então, mas é isso que eu ia falar. A discrepância entre os números, ou a diferença entre os números, tem muito mais a ver com os times, com a capacidade criativa de um e de outro, do que exatamente com a capacidade ou com a fase que esses dois atacantes vivem. Pessoal, tá aí mais um vídeo aqui no nosso canal. E vocês, o que é que vocês acham a respeito desse jogo, né? Desse clássico? O que é que vocês, qual o seu palpite para esse jogo? O que é que vocês têm a dizer aí sobre esse clássico, né? Vocês acham que o Flamengo vai como favoritaço? Vocês acham que o Flamengo tem que ter cuidado com esse novo treinador que está lá? Ou vocês acham que o Flamengo vai atropelar o time do Vasco? Vai jogar no Maracanã, tá? Mando de campo dos caras, só que na casa do Flamengo. Então isso aí, o Flamengo já está acostumado a jogar no Maracanã. Acredito que a torcida do Flamengo também vai fazer uma boa festa, por mais que não seja a maioria em campo, né, no estádio, mas vai ser muito bonito, né, a festa que a torcida do Flamengo vai fazer. E vocês, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo de domingo contra o time do Vasco? Vocês acham que o Flamengo vai fazer mais de 2 gols de diferença ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.